Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. No blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Neste vídeo temos a liturgia referente ao dia 15 de abril de 2026, quarta-feira, segunda semana da Páscoa do Senhor Jesus. No ano litúrgico A, a cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. Eu sou animador litúrgico e leitor da Igreja Católica em Colatina, a Igreja Central, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Catedral. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 17 ao 26. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote, todos os do seu partido, isto é, do partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos, lançando-os na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram, e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, servos não os encontraram e voltaram dizendo: Olha, encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e levou os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo do povo que o atacasse com pedras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, o Salmo de resposta, é o 33 na Bíblia Vulgata, ou 34 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão, 7º A. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Agora é hora do Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 3, versículos do 16 ao 21. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crer encontre vida eterna.
encontre vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que parte do Evangelho linda, né? De São João, discípulo amado de Jesus, o apóstolo mais novo. Olha, os apóstolos, na primeira leitura, são presos, mas o Senhor os põe em liberdade. Foi algo extraordinário, um milagre. Eles saíram da prisão sem abrir portas, sem derrubar paredes. Foi um anjo de Deus. E eles foram libertos para que continuassem a falar ao povo, porque era o início do cristianismo. Certos de que o Senhor nos livra de todos os temores, nós devemos depositar nele nossa total confiança. Num esforço inútil, as autoridades do povo tentaram abafar a palavra de Deus. Quem age conforme a verdade e a proclama, se abre para a luz, que é Jesus. Nós temos mais explicações aqui no livro Palavra e Vida. Vamos saber alguma outra reflexão no livro Palavra e Vida sobre o Evangelho, João capítulo 3, versículos do 16 ao 21. Jesus está explicando a Nicodemos a sua doutrina. E as palavras com que começa o Evangelho de hoje são um elemento central, fundamento de sua mensagem. Deus amou o mundo. Convém que as tenhamos muito presentes sempre, que não nos esqueçamos delas, para repetirmos quando nos brotar o pessimismo ou quando escutarmos as palavras dos profetas de desventuras, ou ainda quando pensarmos que este mundo vai tão mal que Deus tem de enviar um castigo. Fique-nos bem gravado que Deus não mandou seu Filho para condenar-nos, e sim para que sejamos salvos para a vida eterna. E um dia iremos para a vida eterna. Aqueles que crerem. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho também tem uma explicação sobre João 3, capítulo 3, versículos do 16 ao 21. Este breve trecho pode ser considerado o resumo do quarto Evangelho. Deus amou de tal modo o mundo que enviou o seu Filho único para que sejamos salvos por ele. Toda a história da salvação está direcionada também para este ponto. Por supremo ato de amor, Deus nos envia seu Filho, que em atitude de extremo amor morre por nós na cruz,
Diante de Jesus, cuja vida é totalmente doada em favor da humanidade, as pessoas precisam tomar posição. Ou escolhem a luz e a vida, colocando-se a favor de Jesus, ou pelo contrário, escolhem as trevas e se posicionam contra Jesus. Através de nosso testemunho cristão, Jesus quer continuar sendo luz que aponta para o mundo todo o caminho da salvação. Vamos aos santos do dia. São Crescente ou Crescêncio é santo do dia 15 de abril. Foi mártir do século IV. São Crescêncio, rogai por mim, rogai por nós. E parabéns a quem se chama Crescêncio. São Paterno é santo do dia 15 de abril. Ele foi bispo. Morreu mais ou menos no ano 565. Foi um abade do mosteiro de Saint-Père. Fundou vários outros mosteiros e foi eleito bispo de Avranches, na França. Santo do dia 15 de abril é Santo Ortário, abade do século VI. Ele levou uma vida de austeridade e oração no mosteiro de Landel, na França. Foi assíduo na assistência aos pobres e enfermos. Santo do dia 15 de abril é São César de Bus, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. César de Bus morreu no ano 1607. Após abandonar o mundo secular, fundou em Avignon, na França, a Congregação dos Padres da Doutrina Cristã, com a finalidade de catequizar a infância, os pobres e os lavradores, os homens do campo, os camponeses. Santo do dia 15 de abril, São Damião de Vester ou de Molokai, foi um presbítero. Então esse santo foi um padre, um sacerdote, morreu em 1889. Foi um religioso belga da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Durante 17 anos foi sacerdote, médico e pai dos leprosos na ilha de Molokai, no Havaí. Morreu vítima dessa enfermidade. São Damião de Molokai, rogai por mim, rogai por nós. Um santo que morreu no Havaí. Morreu cuidando de pessoas leprosas. Não é qualquer um que faz isso. Só mesmo um santo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus, o Criador do Universo, o Criador de tudo, nosso Criador. Ele é onisciente, sabe tudo. Se deu um não para você, para mim, é porque é o melhor. E nós não vamos receber tudo que queremos também, não. Até na vida comum das pessoas, ninguém recebe tudo que quer. Às vezes o empregado pede um aumento ao patrão e não recebe. Às vezes o filho pede um dinheiro ao pai, físico, e ele não tem, não pode dar. Não tem condições naquele momento. Às vezes o filho ou a filha pede à mãe um vestido novo, mas não há condições naquele momento para a aquisição desse bem. Então, imagine Deus. Ele não vai dar tudo que nós pedirmos. Não sejamos mimados. Eu já recebi muitos não de Deus. Eu confesso que eu não entendi. Já me ajoelhei, pedi, não recebi. Mas recebi muitas coisas também. Assim como recebi muitos nãos, recebi muitos sims. E aqueles nãos que eu recebi, eu confesso a vocês que acho que foram as melhores coisas para a minha vida. Né? Numa época eu estava no Rio de Janeiro, poderia ter ficado lá no Rio, ia trabalhar em grandes empresas de comunicação, mas certamente o sucesso subiria a cabeça
eu já teria morrido. Então Deus abriu a minha mente para não ficar naquele lugar e voltar para a minha família. E aqui estou até hoje, tentando salvar almas, que é o que Deus quer. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem muitas pessoas que são das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, Maranata ou Maranatá, o significado é o mesmo. É a parousia. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia ele vai voltar, não sabemos a data, não nos cabe saber, por isso temos que estar preparados. Aqueles que amarem Jesus, que acreditarem nele como Deus, como de fato ele é, nesse mistério da Santíssima Trindade, o Pai Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santo Santificador, quem acreditar em Jesus como Deus, for batizado e arrepender-se dos seus pecados, por isso tem a confissão na Igreja Católica, com o padre, com o sacerdote, para os pecados graves. Os pecados veniais podem ser confessados na missa, no ato penitencial ou diretamente com Deus. Então quem fizer isso, um dia terá o corpo glorificado, semelhantemente ao de Jesus quando ressuscitou. Jesus mudou a aparência, Madalena não conheceu, os discípulos de Emaús também não o reconheceram. Então ele mudou a aparência, um corpo que não está mais sujeito a esse tempo, a esse espaço que temos aqui. Ele entrou no cenáculo onde estavam os apóstolos sem abrir portas e não derrubou paredes. Entrou, passou. Já pensou? Ele comeu, bebeu sem precisar, porque o corpo ressuscitado não sente mais fome nem sede, mas pode comer ou beber se quiser. Não entendemos, não adianta, nós não vamos entender. A nossa mente é mente de criatura, uma simples criatura que morre aqui na Terra por qualquer coisa. Uma doença grave pode nos matar, um acidente pode nos matar. Então essa vida passageira aqui tem que significar que nós estamos nos preparando para a vida eterna. Algo inexprimível, inexpressável, grandioso, indizível, inefável. Né? Será algo grandiosíssimo. Viver por todo sempre, num eterno presente. Não haverá amanhã nem o ontem, mas sim um eterno presente. Já pensou? Não dá para a gente colocar na mente que usa nem 10%, né, daquilo que poderia usar. Deus é magnífico. É tudo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 /.